Você vai conhecer agora a maior fazenda de todo o nosso país, registrada em uma só matrícula. Para se ter uma ideia do tamanho dessa fazenda, ela ocupa uma área equivalente a grandes metrópoles, como por exemplo Rio de Janeiro ou até mesmo Nova York. Mas antes da gente conhecer, deixa aqui embaixo nos comentários qual a maior fazenda que você já ouviu falar aí na sua região. E por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar a gente a trazer mais vídeos como esse. Com 135 mil hectares, localizada em São Miguel do Araguaia, no estado de Goiás, a 480 quilômetros da capital Goiânia, a Nova Piratininga é considerada a maior fazenda do Brasil, registrada em apenas uma matrícula. As terras pertenciam anteriormente ao empresário Wagner Canhedo, até ser vendido em dezembro de 2010 para 3 empresários goianos, detentores de partes iguais no negócio. Um deles é João Alves de Queiroz Filho, controlador do grupo Hipermarcas, que no ano passado faturou 4,6 bilhões de reais. Os outros dois são Marcelo Limírio Gonçalves Filho e Igor Nogueira Alves, que foi escolhido pelos parceiros para dividir a fazenda em sua nova fase. A fazenda foi comprada por 310 milhões, em parcelas. A última delas, no valor de 50 milhões de reais, será quitada nos próximos meses. Hoje, essa quantia pode ser considerada uma verdadeira pichincha. 5 anos depois da aquisição, o valor de mercado da fazenda já era estimado em nada menos de 3 bilhões de reais. Remodelada, a Nova Piratininga pode ser colocada no rol das propriedades que servem de modelo para uma pecuária que produz gado bovino de alta qualidade e em larga escala. Da área total, 95 mil hectares são compostos de pastos, que alimentam um rebanho de 105 mil Nelores puros, ou cruzados com Angus, que vem sendo submetido a um processo acelerado de seleção e melhoramento genético para dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. Para se ter melhor noção do tamanho dessa fazenda, vão aqui alguns dados que chegam a ser inacreditáveis. A fazenda é composta por mais de 970 quilômetros de estradas de terra. Isso daria para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro mais de 2 vezes. A capacidade de armazenar água para o gado é de 10,6 milhões de litros. A tropa de manejo é composta por mais de 700 cavalos. Na fazenda moram mais de 600 pessoas e possui uma vila com escola, oficina, aeroporto, igrejas e até mesmo consultório dentário. O trabalho, mesmo feito a porteiras fechadas, tem chamado a atenção do mercado, principalmente de fundos de investimentos interessados em comprar a fazenda. Mas Alves de Melo, um dos donos, garante que a Nova Piratininga não está à venda. Segundo ele, o horizonte dos controladores é de longo prazo, com a pretensão de produzir o melhor gado do país com sustentabilidade. Os sócios se reúnem a cada 2 meses para discutir os rumos do empreendimento. Eles acreditam que vão rentabilizar o negócio nos próximos anos, assim como fazem com seus investimentos urbanos. Ao tomarem posse da propriedade, os sócios estabeleceram um plano de governança com várias frentes de trabalho e algumas prioridades. Era preciso olhar para o gado, para a terra, para a imensa infraestrutura e para os funcionários. Alves de Melo comenta que quando entrou na fazenda pela primeira vez deu medo, mas ao mesmo tempo também sentia uma imensa vontade de trabalhar nela, pois estava tudo fora do que ele entende por pecuária. É preciso considerar que o diretor da Nova Piratininga, aos 35 anos de idade, não é exatamente um vaqueiro de primeira viagem. Ele começou a trabalhar aos 13 anos, em uma fazenda que a família possuía antes de entrar no projeto Nova Piratininga. Alves de Melo, formado em administração de empresas, com especializações na Universidade de Flórida, nos Estados Unidos, vem usando todo o seu conhecimento e ainda buscando ajuda para não errar. A gestão do rebanho foi a primeira e mais urgente tarefa a ser realizada, pois eles não sabiam nem quantos animais tinham no pasto. A contagem do gado mostrou um cenário de terra arrasada. O rebanho encontrado era de cerca de 90 mil animais, dos quais 60 mil eram fêmeas em idade reprodutiva. No entanto, apenas 18 mil haviam parido e 16 mil bezerros foram desmamados em 2012. Isso significa que naquele momento a taxa de natalidade era de apenas 30% e a de desmame de 26,5%, quando o índice considerado aceitável em uma fazenda de bom nível técnico é de pelo menos 70%. No Brasil, a taxa média de desmame é de cerca de 55%, praticamente o dobro do que era obtido pela fazenda. Na pecuária, essas duas mensurações são reconhecidas como os principais indicadores de eficiência reprodutiva em bovinos de corte, e a verdade é que eles não estavam nada bons.
Além da contagem dos animais e da separação de lotes por categorias, entre elas as de vacas, novilhas e garrotes, a Nova Piratininga fez uma parceria com os criadores Adir do Carmo Leonel e seu filho Paulo, que administra a fazenda Barreiro Grande, em Nova Crixás, município vizinho a São Miguel do Araguaia. Leonel, que há 50 anos cria Nelore, apartou as melhores fêmeas do rebanho para um projeto de uso de sêmen de touros de sua criação. Iniciado em 2012, o projeto tem como meta 100 mil nascimentos por ano, através da técnica de inseminação artificial em tempo fixo. É desse grupo de fêmeas inseminadas que começa a surgir a base das matrizes que vão produzir animais destinados ao abate. O projeto é criar na Nova Piratininga um gado que eleve a qualidade genética da base do rebanho. Com isso, vai ser possível produzir animais padronizados em tamanho, peso e qualidade da carcaça. Leonel é conhecido por seus pares como um dos maiores conhecedores da genética Nelore. Inclusive, segundo Alves de Melo, entre os funcionários da fazenda, os animais que vão nascendo dessa parceria são chamados de gado do Adir, numa referência ao vizinho. Ele comenta que realmente tira o chapéu para o trabalho desse criador especialista, porque de fato é um gado diferente e muito superior ao que tinham antes. A compra de sêmen de reprodutores de Leonel, iniciada na safra de 2011 e 2012, é o maior negócio já realizado diretamente entre duas fazendas no país. Além disso, a fazenda também investiu muito em infraestrutura, que passou por reformas, adaptações e ampliações. O valor dessa infraestrutura é estimado em R$ 1 bilhão, um terço da avaliação total da propriedade. Há ainda 10 reservatórios de água com capacidade de armazenar 10,6 bilhões de litros apenas para o gado. A rede de distribuição para os 408 bebedouros tem cerca de 400 quilômetros de encanamentos, que deverão ser ampliados para 570 quilômetros. Alves de Melo diz que vão dividir ainda mais a área de pasto. Já construíram 250 casas de coxo para sal e proteinados, mas o projeto é chegar a 1.000, pois só assim vai ser possível dobrar o rebanho. Juntamente com essa expansão, também vem sendo construído 20 locais de descanso para os cerca de 100 vaqueiros, chamados de retiros virtuais. Os investimentos em infraestrutura também passaram fortemente pela área social. Casas, restaurantes coletivos, escola, clube com quadra de esporte, campo de futebol e piscinas foram melhorados. Atualmente, vivem na fazenda 600 pessoas que desfrutam de moradia, salão social e até 2 igrejas. Desse total, 300 são funcionários, mas contando com o quadro de terceirizados, formado por peões que trabalham, por exemplo, no manejo da inseminação, são 400 trabalhadores. O gerente da fazenda diz que quando assumiram a fazenda, havia apenas 70 empregados, e por isso estava tudo largado, e ele comenta que sem mão de obra qualificada, não há como ir em frente. Orgulhoso, Alves de Melo, que se acostumou a ser abordado sem cerimônia pelos funcionários sempre que percorre a fazenda, diz que o que vale na Nova Piratininga é o conjunto da obra, pois não adianta ter máquinas, gado e terra. Sem as pessoas certas, nada tem valor como unidade produtiva. Ele afirma que quando vê a garotada brincando, sabe que a fazenda é parte da vida deles agora, mas pode também continuar a ser no futuro. E aí, já pensou o trabalho que dá cuidar de uma fazenda desse tamanho? E você, o que achou da fazenda?